Enfim, a Fórmula 1 vai viver em 2022 sua tão aguardada revolução técnica. O novo regulamento já era para estar em vigor, mas a pandemia da Covid-19 forçou uma alteração drástica nos planos, adiando em um ano a introdução dessas normas. Agora, equipes, pilotos e fãs se preparam para uma das mais importantes revisões de regras da história recente da maior categoria do esporte a motor. E o objetivo é equilibrar as forças do grid e tornar as corridas imprevisíveis. É certo dizer que a Fórmula 1 ainda não deixou para trás as imagens do épico duelo protagonizado por Max Verstappen e Lewis Hamilton no ano passado e que, de certa forma, torce pela revanche. Mas é igualmente verdade que essa nova fase também empolga, não só pela concepção dos carros em si, mas também por ser o primeiro passo para aquilo que o Mundial deseja para o futuro. De toda maneira, a Fórmula 1 inicia o ano também sendo obrigada a tomar decisões contundentes frente ao que acontece no mundo. O conflito entre Rússia e Ucrânia respingou no grid. A americana Haas se viu em um beco sem saída e precisou encerrar o patrocínio pomposo com a empresa do pai de Nikita Mazepin, e por consequência, teve de dispensar o piloto de Moscou. A invasão russa ao território ucraniano também provocou o cancelamento do GP em Sochi, que seria realizado em setembro. Era inevitável diante da pressão por sanções contra o governo de Vladimir Putin. Dessa forma, o calendário de 23 etapas, que seria o maior da história, tem por enquanto 22 provas. Em contrapartida, a temporada tem uma estreia muito esperada, a corrida em Miami. Há tempos, a Fórmula 1 tenta emplacar um segundo GP nos Estados Unidos para ganhar de vez o público americano. Espera-se por grandes eventos promocionais e um gigantesco trabalho de marketing em um dos destinos mais procurados por turistas dentro e fora dos Estados Unidos. Além de Miami, o campeonato também aguarda ansioso o retorno de praças queridas do público como Canadá, Japão e Austrália. Singapura também retorna. Todos esses lugares estiveram longe da Fórmula 1 como efeito da pandemia. Então, o ano começa no Bahrein e termina em Abu Dhabi. O GP de São Paulo, que quase não tem mais ingressos, será a penúltima etapa de 2022. Como curiosidade, a temporada termina um dia antes do início da Copa do Mundo no Catar. É importante destacar também que a Fórmula 1 ainda aposta nas corridas de classificação, as Sprint Race. E apesar do desejo de ter mais edições, 2022 vai acompanhar apenas 3. Em Imola, no Red Bull Ring e em Interlagos. A pontuação desta vez será maior. Então tem os carros. O novo regulamento é o ponto central da temporada 2022. As novas regras são uma inspiração no passado e, de certa forma, celebram a genialidade de Colin Chapman, que apresentou o efeito solo à Fórmula 1 no fim dos anos de 1970. Agora remodelado, o conceito transformou a Fórmula 1 moderna. As mudanças na concepção foram acompanhadas por uma alteração no tamanho das rodas. São 18 polegadas. E se antes toda a eficiência aerodinâmica vinha das asas e de apêndices, o downforce passa a ser gerado pelo fundo do carro. O novo modelo da Fórmula 1 tem um visual mais limpo, mas é igualmente complexo. Os testes de pré-temporada também mostraram que essas novas regras são um desafio para a criatividade e para o teto orçamentário mais apertado das equipes. Em Barcelona e no Bahrein, os times entregaram carros muito diferentes entre si e com soluções extremas, especialmente diante de um fenômeno que pegou a todos de surpresa. O chamado porpoise é resultado direto do efeito solo. Os carros quicam em alta velocidade e isso se tornou uma dor de cabeça. Literalmente. Assim sendo, as atividades ganharam enorme importância e muitas equipes conduziram experimentos de toda sorte. Nesse ponto, é interessante colocar aqui as duas rivais de 2021. Mercedes e Red Bull levaram à pista modelos distintos, praticamente em caminhos opostos de desenvolvimento. Enquanto a atual campeã enfrentou problemas e deixou a pré-temporada afirmando que ainda não se vê vencendo corridas, os taurinos encerraram os testes na ponta da tabela. Há também quem corra por fora. A Ferrari esbanjou confiabilidade e colocou uma pulga enorme atrás da orelha de suas adversárias. Por fim, é impossível falar dessa temporada sem mencionar os protagonistas do ano passado. É inegável que a Fórmula 1 espera por uma reedição dessa batalha, uma eventual revanche de Hamilton e a luta
pela defesa do título por parte de Verstappen. Se pintar uma terceira via, ainda melhor. E nisso não dá para descartar a forte dupla ferrarista e nem George Russell, que finalmente terá sua chance na Mercedes. Portanto, está entregue o roteiro da temporada 2022 da Fórmula 1, cujo primeiro episódio estreia nesse domingo, no Bahrein, a partir do meio-dia, no horário de Brasília.